E estamos começando mais um episódio do nosso Arquipod Mais. E hoje a gente tem mais uma convidada especial. Falei mais uma, parece que nem só uma especial, né? Mas todas são especiais. Mas hoje a gente tá aqui com uma convidada que a gente vai apresentar pra vocês, né, Ana? Fala aí, Ana. A gente pode falar também que essa convidada é bailarina isso, também, Ana? né? Ah, tá, pode. Achei que você estivesse achando que não tá gravando. Mas tá gravando já, amiga. Já? Não falei nada. Ai, segue. Ela é bailarina, nossa convidada. É verdade. Exatamente. Não, mas ela tem cara de bailarina, né? Olha pra câmera. Ela é total uma bailarina. Bailarina clássica. Classic. Maravilhosa. E a gente quer saber um pouco mais sobre como foi sua trajetória até aqui, um pouco da sua carreira. A gente quer que você conte um pouco pra gente. Pode começar. A gente vai conversar de tudo um pouco, hein? Mas a gente tem que dizer que a bailarina também é arquiteta, né, gente? É, com certeza. A bailarina é hobby. Olá, sou Lívia Quintela, arquiteta e hobby bailarina. E aí hoje vamos bater muito papo, né? Todo mundo quer saber um pouquinho. Conta pra gente aí a tua idade, que tu tem cara de 15 anos, né? Então, formada há 10 anos e olha. tenho 34 anos. Uau! No Esse formal. Toda, skincare à noite tá maravilhoso. E realmente, todo mundo acha que eu passo ali pros 20 e pouco. Novinha. Eu tô adorando, continue e assim. isso já deve ser pra você uma barreira pra quebrar também, né? Às vezes Sim. com cliente, com fornecedor. Sim. Eu acho que mais até quando eu não tinha nada pra mostrar um portfólio, né? Porque quando a gente se forma, a parte mais difícil é o cliente entender o seu trabalho e acreditar, né? Porque realmente é uma responsabilidade. Então, essa parte foi a mais difícil para mim. De não ter nada o que mostrar ainda, porque eu tinha acabado de me formar e o cliente, né, fechar comigo. Então, hoje em dia é um pouquinho mais fácil, porque, claro, a primeira impressão que falam que os primeiros 5 segundos, né, a pessoa já faz uma análise sua. Então, aí quando eu abro a boca, aí a pessoa já dá um tilt assim. Não, calma aí, a aparência não tá combinando com a... É autoridade, né? É, exatamente. E aí, então tem muito essa percepção no início, mas aí depois a gente conversando e falando, né, e demonstrando um pouquinho que eu tenho, né, um pouquinho de experiência, e aí já muda. Então, e os trabalhos também ajudou muito, mostras também ajudaram muito. Então, eu sempre priorizei muito trabalhar um portfólio, não digital. Que eu falo que o digital acaba que todo mundo faz, né? Sim. Até uma pessoa especializada em render, enfim. Então, eu sempre quis fotografar os projetos, então eu botei como meta. Então, todo mês eu faço fotografia, que é uma das coisas, né? Todo mundo balançou na cabeça, que é uma parte... Você é muito organizada, né? Então, a gente queria falar, inclusive, sobre isso. Sim. Dentre as arquitetas que a gente já conhece, tem amizade, a gente sempre vê você como uma pessoa que... tem uma métrica, Sim. segue um padrão, e o seu Instagram reflete um pouco isso, o seu Sim. trabalho reflete um Sim. pouco isso. E é essa questão da aparência, né? O que você apresenta em primeiro plano acaba sendo muito importante. Então, Sim. conta pra gente um pouquinho disso. Dá uma dica, né? Porque acho que tem muitas pessoas, tantos profissionais que estão começando na área, ou profissionais que já estão na área, mas que não conseguem enxergar formas de como conseguir construir essa autoridade, porque se olha mesmo como iniciante, ou que tem uma carinha de iniciante, né? Qual dica assim, você dá? Eu acho que, como eu falei, né? Quem não tem ainda um projeto, claro, começar com render, montar um bom portfólio, né? Eu até vejo, assim, quando eu faço contratação de estagiário, eles não montam um portfólio, pode ser até da faculdade, mas você já ter. E ali, quando se formar, né? Claro, fazer um estágio, né? E eu comecei como todo mundo, eu acho que já começou, é com amigo, é com a família, e ali você começar a criar um portfólio. Então, eu acho que o interessante é você fotografar, de repente fazer uma parceria com a família, enfim, os amigos, para você já ter uma clientela, né, pequena. E o engraçado que eu comecei, a minha mídia, né, antigamente não tinha Instagram, né, tinha site e tal, mas eu comecei com panfleto, gente. Eu panfletava. A gente fez flyer também. Então É o era melhor da marketing, época, né? Exatamente, eu era da época que eu ficava lá panfletando debaixo das portas. Gente, a gente queria colocar, quando a gente fez os nossos flyers, a gente mandou fazer 10 mil e a gente queria botar em todos os escaninhos das obras que a gente fazia. É isso, mas eu A gente fazia. fechou parceria com uma pessoa pra colocar, gente, ó, comissão.
Ótimo, é isso. Mas uma forma de divulgar, né? Exatamente, o início. Então, agora, né, Instagram, enfim, facilita muito quem tá entrando no mercado. Sim. Então, na minha época, o que eu tinha pra fazer? Era panfleto, então, e eu tinha escritório no Dimension, e assim que eu me formei, trabalhei um pouquinho num escritório que eu estava estagiando, mas ela acabou indo pra Itaipava, e aí eu comecei a fazer projeto pra ela, home office, aí o meu quarto virou o escritório, né, como todo início. Mas quem vê de longe é um escritório, né? O ângulo tá ali certinho. Rosa, com certeza, as paredes listradas, bem lindo naquela época. E aí, dali, eu comecei a pegar dos amigos, de família, os projetos. E ali eu comecei a pegar vários projetos. E aí eu peguei, em um ano, eu abri o escritório. Então, assim, eu achei que foi até, né, uma ousadia minha, porque eu não tinha carteira de cliente. Mas eu falei, tem que começar. E ali mesmo, no Dimension, eu comecei a distribuir os panfletos. E aí, né, comecei a fazer os vizinhos, o escritório era ali, enfim. Então, assim que foi meu começo. E aí, o portfólio, as fotos, isso ajudaram muito. Então, Sabe acho o que eu acho bacana também? Uma coisa que a gente comenta bastante entre a gente é a autoridade. E você é uma pessoa extremamente feminina. Você é uma pessoa que usa e abusa do rosa. Que, assim, a gente até usou de... É um brand também, né? De Tu acabou dica. criando um brand. É verdade. De dica hoje, pra descobrirem quem era a nossa convidada, ela tava com o sapato rosa maravilhoso. Então, eu acho que isso também é legal pra pessoa... Os seus clientes que chegam até você não chegam com um preconceito de... Ah, olha, ela tem um perfil completamente diferente do meu, ela não vai atingir o resultado que eu gostaria no meu projeto. Pelo contrário. Eles buscam isso, né? Eles querem que você entregue esse resultado que você já vem cada vez reafirmando mais, né? Sim. Esse ano, início do ano, eu mudei um pouco a questão da marca. Acho que a gente, né, tem que estar sempre inovando. Então, eu mudei de escritório, aí acaba que eu vim com essa coisa mais Barbie, mais rosa, na parte da sala de reunião. Então, acabou que... Porque eu acho que acabei ouvindo muito de todo mundo falando, a Lívia, arquiteta, ela é igual uma Barbie. Então, acabou que meio que veio isso, Barbie bailarina. Aí eu falei, não, por que não? Eu realmente entrar, né, nesse conceito na marca e explorar. Então, foi meio que acontecendo, né, essa transição. E eu amo rosa, então já dá pra ver, né? E aí veio essa ideia. E aí a gente também fez um almoço, enfim, lá no escritório sobre a Barbie. Aproveitamos o tema. Sim. E é isso, a gente vai caminhando aí com vários temas e... Não, e esse fortalecimento de marca também, eu acho que você pode contar um pouco dessas mostras que você citou, que você fez. Sim. Como é que foi isso pra você? Por que você realmente quis? Se você almejava isso, você entrou na carreira pensando nisso, que eu acho que isso é uma coisa nossa, É legal, né? Acho que tem muita curiosidade sobre isso, né? Qual foi a primeira mostra que você participou? Ou vitrine, ou algo do tipo, assim? Isso é legal também que você me perguntou sobre quem tá começando. E aí foi uma forma também que eu vi de mostrar meu trabalho, né? E eu brinco que mostra ninguém muda, né, o seu projeto, porque acaba a gente apresentando, super normal a gente mudar. Então, realmente, a mostra é a minha cara, é o meu projeto, não tem nada que mude. Então, foi 2014, foi o Morar Mais, né? E caí de paraquedas, foi até uma arquiteta que falou assim, Lívia, você quer fazer a mostra? Porque eu fui convidada, não vou conseguir fazer. E eu vejo que você tem potencial, eu tinha acabado de me formar. E eu peguei um espaço, um terror de espaço, que assim, era uma pedra. Aquela prova de fogo, aquela vai ou não prova, vai? Foi exatamente. Pra aonde mim, esse Morar Mais? foi ali, início da Barra ali, naquela casa grande. Era uma casa que tinha um balão, tipo no Joali, tinha um balão na porta. Exatamente. Essa casa é muito bonita, foi um Morar Mais bem legal lá. Foi em 2014. E aí, o que acontece? Eu caí de paraquedas. Aí eu vi o espaço, assim, não tinha potencial nenhum espaço. Era uma pedra. E aí dentro tinha, tipo assim, o pessoal da obra fazia xixi lá dentro. Era um fedor horrível, era uma caverninha. Eu falava que aquilo era uma caverninha. E Começamos tinha espaço... os perrengues da profissão, que ninguém imagina. Perrengue chique. Perrengue chique. Ninguém acho que queria aquele espaço, mas enfim. Mas era a oportunidade que você tava tendo, né? Exatamente, eu agarrei, eu falei, não, eu vi o potencial ali. E aí... Corta pra ajustar. É isso aí, é a amiga que é todo mundo, né, gostando do visual. Tem que ficar linda, não pode ficar com o cabelo na frente. Sim. E aí,
Eu volto Não, na pedra, segue na pedra. Segue na pedra. Tudo certo, vambora. E aí, tinha o patrocínio de uma fornecedor de vidros, né? E aí, o que eu pensei? Vou fazer uma caixa de vidro. Então, o nome foi Gruta de Vidro, que a gente criou toda uma estrutura de vidro. A maluca, né? Primeira vez, já criando uma caixa de vidro. E aí, eu peguei essa caverninha e fiz um espaço zen, enfim. E aí, foi super legal. Botei um futon lá dentro, umas velas, uma coisa, caverninha diferenciada. Legal. E aí, o que aconteceu? Vários perrengues, porque deu uma ventania, assim, uma vez ao ano, os vidros quebraram em cima da hora da inauguração. E vidro prazo é longo, né? E vidro prazo é longo. Então, assim, vários perrengues. Aí, não, e o patrocinador deve ter adorado também, né? Adorado. Tem que tudo E de assim, novo. Exatamente, quebrou tudo. Eu tava assim, Desespero. né? Não, Minha você primeira deve ter pensado mostra. assim, o que é que eu tô fazendo aqui? Muito. Não era nem pra eu ter perrengue. aceitado esse convite. Não, e o perrengue é porque, assim, é tudo aberto. Então, fazer obra, sol, chuva no lasco... Foi um caos. Gente, Fornecedores, tô graças a Deus, abraçaram a causa, né? Que bom. Tem que agradecer. Tem que valorizar. Mas Valorizar. afinal, deu certo, então? Deu certo, Na inauguração eles tava tudo correram. lá. Tava tudo lá. Sempre dá, né? Eu falo Sim. que mostra sempre dá certo no final. A gente se descabela, mas no final dá certo. Então, essa parte de início foi bem complicada. Eu lembro que um fornecedor que ele contou quanto de degraus tinha pra descer até o meu espaço. Batia acho que 200. Então, assim... Era perrengue, aí embargaram a obra, aí, enfim, caos. Mas deu certo. Essa foi a amostra que eu mais tive perrengue, foi a minha primeira. Eu falei que foi a prova de fogo. É ou bom vai que já ou tava racha. calejada. Na próxima você já pensou, legal. tranquilo. Eu já Agora passei por olha. tanto. Aí Tem vem outra viagem de acampamento. Ela já me levou pro pior lugar, aí todos os outros eu achei lindo. Exatamente. Aí depois, quando tu vai ver, vem outro BO em outra amostra pra te mostrar que não foi na primeira só, né? Sim. Mas o legal de você já ter falado da amostra, principalmente da primeira, a gente vai ouvir você falar das outras que você fez. Sim. Mas assim, vamos aproveitar e matar um pouquinho aquela curiosidade que todo mundo tem, né? De, eu quero fazer mostra porque eu quero lotar a minha agenda. As pessoas, eu escuto muito isso, né, meninas? As pessoas falarem que querem a mostra por conta de lotar a agenda. Pra Qual atrair cliente. Pra ter um cliente. Qual é a tua visão em relação a cliente, quem tá pensando ali em fazer pela primeira vez a sua amostra, qual a dica que você dá e se realmente traz cliente, não traz? Qual é a importância de você realmente entrar de cabeça e fazer uma amostra pela primeira vez? Isso é uma pergunta que muitos arquitetos me fazem, né? Por estar aí uma estrada de morar mais, depois de Casacô. Assim, eu falo que é como se fosse uma vitrine do seu trabalho. Então, ali você consegue, como eu falei, você consegue colocar, né, o seu estilo. Então, você realmente vai estar ali acessível às pessoas. Eu amo fazer o seguinte em mostra. Sentar ali, tiro... Porque você ganha, né? O crachá. Eu sento ali como quase uma espiã. Sento ali, tiro a credencial... E eu quero ver qual é a reação do público ao entrar no meu espaço. Então, eu gosto muito disso, né? Claro, tem de tudo que você ouve, né? Já ouvi cada coisa. Essa cuba tá muito alta. Se cair uma lente ali dentro, como eu vou catar? Enfim, tem aí várias... Aí falar, por que você não foi lá e fez? Tem de tudo um pouco, claro, né? A maioria ama, enfim. E é super legal. Eu gosto desse contato com o público, né? De você estar ali mostrando seu trabalho e ver a reação. E eu acho que, assim, a amostra, ela vem realmente para te posicionar no mercado, né? Quem é a Lívia Quintela? Então, essa palavra é legal, posicionamento. Exatamente. Então, eu senti que a amostra veio para me posicionar, para mostrar meu trabalho, para entender também um pouco do público, as necessidades, ouvir, então ter, né, realmente ouvir a escuta aberta para esses clientes. E de você ter começado tão cedo também mostra um pouco do seu potencial, de aonde você pode chegar, né? Então também, mesmo tendo sido recente, você ter se preocupado muito com os perrengues que você passou ali, também mostrou que se em 2 anos eu já tô aqui, onde eu vou estar daqui a 10, daqui a 20, né? Sim. O Morar Mais pra mim foi muito meta, assim. Eu coloquei meta, porque eu sou a louca da meta. Então, o Morar Mais pra mim, eu entendi que era um degrau para alcançar o Casacô. Eu não queria entrar numa amostra que é realmente uma responsabilidade, um peso, né? Claro que as duas são,
mas eu entendo que o Casacô alavanca mais um posicionamento. Então, acho que é uma escada. E eu falei assim, eu vou passar alguns anos aqui entendendo o que é mostra, entendendo como se organiza, né? Como é que se posiciona com os fornecedores, como você capta. E aí, ali, pro Casacô, eu já ter toda a estrutura para eu conseguir. Porque mostra... Né? Mostra é aquela correria louca, né? Uma coisa legal que eu reparei na sua fala, quando a gente perguntou, né, a dica que você dá, você em nenhum momento falou sobre cliente em si fechando o contrato. Você falou muito sobre ouvir o que os clientes achariam do seu trabalho. Eu acho isso legal falar, porque o teu foco, diferente de muitas pessoas, o foco não é o escritório, não é fechar a agenda. É entender se você tá atendendo o outro, tá conseguindo atender a expectativa e onde você pode melhorar, né? Sim. E o legal também da amostra é que você sai em mídia também, né? Então, e eu fui sempre... Porque o Morar Mais, ele tem esse conceito, né? Morar mais por menos. Então, sustentabilidade, do yourself. Então, o que eu entendi? Que eu, para aparecer na mídia, e eu sempre era gravada no RJTV, né? Então, eles selecionam sempre alguns espaços. A mídia sempre vai selecionar. Então, que atenda os requisitos deles. Exatamente. A gente não seguia muito esse por menos, não, mas... Mas o que eu entendi? Já que eu tô aqui, eu vou explorar o máximo da mídia, né? E orgânica, que eu não preciso pagar alguém. Então, o que eu fiz? Eu vou seguir o que eles querem, né? Não que eu faça tudo, né? Mas eu ter sempre dois pontos aí de realmente morar mais por menos. Então, todo ano eu aparecia no RJTV, todo ano aparecia várias matérias, porque tinha pontos que realmente a mostra estava sendo feita esse tema no meu espaço. Sim, esse ponto é bem importante a gente falar, até para as pessoas que estão querendo participar, iniciar isso, que toda essa mídia é uma mídia orgânica. Exatamente. E eles que escolhem, não é o Morar Mais. Exatamente. São todos os assessores, as empresas, os jornais, que vão até lá, eles vão a paisana, a gente não sabe quem é quem, muitas vezes a gente não tá no espaço. Exatamente. E acabou que aconteceu no ano com a gente também, saiu 5 dias depois. Quando a gente viu, a gente não sabia mais, entendeu? Mas isso acontece muito, então eu botei assim, não, isso é uma meta que eu tenho que fazer. Porque as mostras, todo ano, elas têm um tema. Então, a gente tem que realmente seguir esse tema. E aí, acontece as matérias, então é bem orgânico. Pelo menos tentar realmente seguir esse tema. Então, essa é uma dica legal para quem quer essa publicidade a mais aí, né? E mais o quê? Tinha uma coisa que eu também quero falar. Sim. E uma coisa que eu comecei também a fazer nos espaços é levar os famosos. Então, eu homenagear esses famosos, que é mais uma mídia que gera. Legal. Então, a gente fez bastante parceria. Já anota a diquinha. Várias dicas. Dica de ouro. Dica de ouro, porque a ideia é aproveitar de todas as formas ali. E o meu último foco é fechar contrato com o cliente. Aquilo, eu acho que realmente ali é um portal para você divulgar o nome. Eu nunca fiz mostra para, eu quero fechar tanto. Para mim é um investimento que a gente coloca ali e que te dá um retorno muito mais depois de posição, de falar pro cliente, poxa, a gente já fez Casacô, a gente já fez isso. Então, assim, realmente o cliente vai falar, poxa, arquiteta, o cliente gosta, né? Mandar um convite, vamos estar expondo. A gente faz a analogia que é como se fosse um professor que tem um livro publicado. É mais ou menos a mesma analogia. Você tem uma pessoa ali que já tem um respaldo de uma amostra, uma preponderância do que ela apresentou e já saiu na mídia. Assim como quando você vai escolher um professor para determinado assunto e ele já tem um livro publicado sobre aquilo, te dá mais segurança na escolha, né? Sim. Então, por mais que você não feche o cliente diretamente, ele acaba te atraindo de outras formas a ter um diferencial em relação eu ia falar de pessoas. diferencial agora. Acaba se ele tá olhando o seu Instagram e ele tá vendo um de um outro, e ele vê que você participou dessas mostras, acaba que ele fala, não, peraí, automaticamente ele já vai ali, né, seguir ali e ter uma preferência. É um diferencial, aí vê, né, as postagens das mídias que você já saiu. Então, acho que, assim, é um conjunto que, né, ele vai tomar uma decisão ali do arquiteto que ele vai escolher.
Então, realmente, fechar cliente nunca foi a minha intenção. Agora, uma dúvida que as pessoas também têm bastante. E sobre os fornecedores, é fácil conseguir essas parcerias? Olha, como eu que tenho é? um gogó ótimo, gente. Essa carinha aí só engana, né? Só engana. Nossa, a profissão tem que ser cara de pau, não tem como. Tem que ser muito. Engraçado que quando eu era criança eu era muito tímida. Eu não sei o que aconteceu comigo. Acho que a minha profissão falou assim, minha filha, ou tu vai ou tu vai. Entendeu? Ou vai ou racha. Ou você vai ou você vai. Porque eu abri o escritório, teoricamente, assim, na raça. Eu falei numa amostra sozinha. Exatamente. Então, assim, eu falei, eu não vou ficar aqui dentro do escritório, não vai bater ninguém na porta ali. Apareceu, quero fazer um projeto. Então, acabou que isso foi me dando coragem. E o amor pela profissão, né? Então, o que eu... A pergunta sobre os fornecedores. Dos fornecedores. Que a pessoa fala, né? Vai ali. A gente tá aqui pra te ajudar, eu te lembro. Fica tranquila, tudo certo. Os fornecedores, na primeira amostra, não comprava com ninguém, porque eu tinha acabado quase de me formar. E aí, o que eu falava, né? Ela me passava, né? Eles ajudam, né, gente? Então, te dá uma lista ali de fornecedor. Eu peguei e liguei para cada um dos fornecedores. São possíveis parceiros. Possíveis parceiros. Então, porque acaba eles tendo os patrocinadores dos fornecedores. Isso, é importante falar isso também, porque cada evento tem um patrocinador oficial do evento. E você também pode trazer um parceiro seu. Sim, então, aqueles números ali estão disponíveis para você tentar. Exatamente. Quando eu peguei você já trabalha listinha. mais tempo, você consegue trazer as pessoas que já trabalham com você. Mas lá no início, é muito legal elas terem esses fornecedores que estão ali disponíveis pro evento. Porque você não tem tanta entrada com tanta gente, né? Nenhuma. Nunca comprei nada. Então, assim, era tudo muita novidade. Eu peguei a listinha, fui lá, marcando. Fulano. O não a gente já tem, então vamos tentar o sim. Fulano. Aí eu já fiz o projeto, botei a apresentação. Aí eu falei... porque tem gente que deve tentar e querer falar do projeto e não tem nada, né? Então vamos organizar isso aí, gente. Vamos organizar. A gente já tem um material ali de apresentação. Lembra do portfólio que ela falou assim, que se formou já faz um portfólio bonito. Pode ser de render, mas tem que ser bonito. Exatamente. Tentar ao máximo ficar organizado. E aí eu peguei e falei, não, vou marcar com eles. Aí ia lá, né? E aí, eu preciso de revestimento. Tal, fulano de tal. Aí eu ligava, olá, tudo bom? Sou arquiteta, eu tô fazendo Morar Mais. Eu posso ir na loja pra gente conversar, fazer uma parceria. E aí... Fofa. Aí eu ia lá, né? Não, joguei a isca. Imagina a quantidade de profissionais que estavam fazendo a mesma coisa. Então você, de alguma forma, tem que tentar ter um diferencial, né? Exatamente. E aí eu jogava a isca. E aí apresentava, super educada, claro, como sempre. Mostrava o projeto. E eu acho que a isca que eu joguei foi interessante. E realmente eu faço isso com os fornecedores. Eu falei, olha, porque eu vi de muitos um não, falando que, poxa, o arquiteto vem aqui só pra ganhar coisa e depois vai embora. Some. Não existe mais parceria. Não existe parceria. A parceria é rasa, é só pra atender na mostra. O que também prejudica, porque assim, pensa como a gente sabe disso como uma empresa. Imagina você só fornecer. Eles estão ali pra também ter uma divulgação de um retorno. A ideia deles é essa, né? Não, tudo é negócios, né? Ninguém tá ali querendo viver de luz. Exatamente. E aí, o que acontece? Eu mostrei, né, assim, o potencial dos futuros clientes, que eu poderia, né, tá fechando com eles. E eu falei que eu ia ser muito parceira e ia realmente trazer clientes, não ia ser uma parceria rasa. E realmente não foi. Muitos eu tenho fornecedor desde o início, assim, né? Que você eu carrega continuo até indicando. hoje, né? Exatamente. Então, é explicar, porque assim, a gente tá ali no início, né? É difícil pra gente conseguir uma captação desses fornecedores, o apoio, né? Que é um apoio financeiro, e ele nunca viu, né? Quem é você? É o investimento deles na gente. Exatamente. Eles acreditaram em você, de certo modo, exatamente. Foi o tal do gogó. Aí eu falei, olha... Ainda mais no vidro quebrado. Que ele teve que botar 2 vezes. Sim. E aí foi o tal do gogó que me ajudou. E realmente eu falei que ia ser fiel a esses parceiros que estivessem me apoiando, que eu não iria assumir. E eu iria indicar pros clientes. Então, foi aí que eu consegui esses fornecedores. Mas, claro que teve muitos nãos que não acreditaram. Acaba que você tem sempre que fazer um investimento, né? Não tem jeito. Tem que estar preparado também. Sim, tem o investimento do espaço, né? Por mais que entre os fornecedores, de mão de obra, de planejado. Mas você tem o custo ali da obra, do fio, do material. Tem muita gente uma que você acha que você só entra numa mostra se você comprar o ambiente, né?
Então, quer dizer, ao contrário, se você ganhar o ambiente, na verdade, você pode comprar ali um ambiente. Pode comprar, exatamente. O Morar Mais, eu acho que você tem mais acesso, assim, até os novos, né? Então, já me perguntaram, como é que eu faço? Eu dou contato, né, deles e aí você mostra o espaço, então a pessoa escolhe o tema, tudo isso. E o Casacô é um pouquinho diferente, porque você tem que ser convidado. É um pouquinho mais complexo, então... Podemos falar de Casacô? Claro. Como é que foi essa experiência? A gente tá aqui ansiosa. Aproveita o gancho, até porque agora estamos em momento de Casacô. Eu conheci ela, achou lindo. É verdade, a gente estava comentando mais cedo. O espaço que você fez no Casacô, a gente não conhecia você na época. Nós não se conhecíamos. Esse de 2016? Do 19. Do Casacô mesmo. E quando a gente foi, a gente amou o espaço. Eu tenho foto no seu espaço, eu amava aquele escorrega. Eu lembro da entrada, que era colorida. Eu amei, a girafa era maravilhosa. A girafona, nossa, aquilo ali, coitada da menina. Eu falei assim, porque ela fazia coisas assim, pequenas. Eu falei, não. Mandou fazer pro espaço? Nossa, eu quero uma girafa no tamanho de uma girafa. Exatamente. Eu quero uma senhora de papel que se sustente. E ali, você não tá entendendo, era uma piscina de bolinha no alto com escorrega que descia. Deve ter sido um divisor de águas pra você, esse Casacô também, né? E eu queria a imersão da criança no espaço, né? Porque, assim, mostra tem muito só de contemplar olhando, né? E aí eu falei assim, gente, poxa, eu vou fazer um espaço infantil a criança olhar? Impossível. Não, criança, impossível. Você quer que ela interaja ali, né? Eu quero que ela interaja, eu quero ver, né? E a sensação era uma delícia, né? Você via as crianças brincando no espaço. Eu não queria ir embora. Pode continuar. Pode continuar. Vou voltar. E a sensação das crianças brincando no espaço. As mães arrastando as crianças. Eu quero ir embora, minha filha tem que ir embora. Porque queria ver o Eu nem era criança e eu não queria sair do espaço. Atingiu o seu objetivo. Atingiu pra gente. As crianças ficaram hipnotizadas. Não, e os adultos também. Amor, foi lindo. Desciam no escorrega e perguntavam, posso descer no escorrega na piscina de bolinha? Eu falei, pode. Então, assim, interagiu também os pais, as crianças. E foi essa imersão. Então, eu gosto disso, né? Eles se conectavam. Sim. E ficavam hipnotizados. Aproveitando que a gente já deu o gancho aí do Casacô, a gente tá no momento agora, né, de Casacô, inclusive. Sim, e vamos falar então um pouquinho aí de Casacô, né? Você já deu um gancho aí dizendo o seu ponto de vista, né? Sim. Que é diferente, Morar Mais, Casacô. A gente não tá querendo dizer que um é melhor do que o outro, mas existem posicionamentos diferentes que tem que ser falado, né? Com certeza. E aí, como eu falei, né? Então, eu tive toda essa experiência para chegar no Casacô. E o Casacô, como eu falei, né? A gente tem uma entrevista, a gente eu mostrei meu Instagram, né? O nosso portfólio, para realmente, né? E falei, eu tenho toda essa trajetória, não cheguei, né? Quero começar uma mais uma vez o Gogó. Mais uma vez o Gogó. E aí, mas eu vim com material. Eu gosto muito, por conta desse tal do preconceito, às vezes. Nossa, é tão novinha, ela não tem experiência. Então, aqui é minha experiência. Tá aqui. A gente mostra com resultado. Exatamente, eu sou dessas. Cláusula no contrato, foto quando acabar a obra. Exatamente, tem também. A gente tem também. A gente colocou. Mas isso é importante. Então, eu tenho material pra te mostrar que eu consigo. E aí foi essa entrevista, né? Passei, graças a Deus, eles gostaram muito. E aí veio a ideia, porque não tinha espaço infantil e quase não tem espaço infantil. E foi você que sugeriu a ideia? Não fui eu que sugeri a ideia, foi a pessoa que estava me entrevistando. Por quê? Por conta de eu ter uma identidade colorida. Eu amo cor em projeto, não deu tecido pra perceber, né? Claro que a gente faz o clean, a gente faz o minimalista, a gente faz o branco. Mas é um pouquinho da sua identidade, né? A minha identidade é cor. Amo cor, sempre foi. Então, quando ela viu meu Instagram, ela falou assim, nossa, você é colorida, né? Você tem essa pegada. Ela falou, por que você não faz um espaço infantil com cor? Porque quarto infantil tem cor. Sim. E aí ela falou, poxa, não temos nenhum espaço infantil com cor. E o espaço é enorme, quase 50 metros quadrados. Eu falei, gente, o que eu faço com 50 metros? Ninguém tem um quarto de 50 metros quadrados, né? Uhum. Aí eu falei, não, vamos fazer uma brinquedoteca, então, para a criança realmente interagir. Então, ela veio com a ideia e deu super match, porque eu amo projetar, porque eu gosto muito da coisa lúdica, eu amo fazer espaço infantil. Porque a gente não... assim, infinitas possibilidades, né? De cor, de tema... E aí veio o tal do Casa Azul, que isso aí como se fosse um zoológico, né? Ah, legal, o nome era Casa Azul.
O nome era Casa Azul. Legal. Eu adoro botar nome nos espaços. Eu boto, às vezes, até nome nos prédios. Já fiz prédio, boto nome. Eu adoro botar nome nas coisas, não sei porquê. Depois você podia mandar as fotos pra gente, que a gente bota aqui embaixo, pra mostrar enquanto a gente tá falando dos espaços. Porque a gente tá falando, tinha uma girafa gigante. O povo cadê a girafa? Cadê a girafa? A gente bota aqui na tardezinha as fotos. Sim. E aí veio essa ideia, então, e a gente brincou, usou de cor, né? E ficou super bacana. Assim, acho que muita gente lembra, porque marcou, foi um espaço marcante, né? E essa semana eu tava lá no Casacô, na inauguração, e aí ela falou assim: poxa, que saudade do seu espaço, vamos fazer ano que vem mais. Né? Exatamente. Porque as crianças também vão, né? Os pais levam, então... Mas tem um espaço pra deixar um pouco as crianças ali, pra eles irem à vontade. Não deixa não, porque a titia não cuida, tô brincando. Acontecia alguns perrengues de crianças, né? Que a ficavam mãe lá no achava parquinho. que era um parquinho. Aí eu, né... Cadê a mãe dessa criança? Senhora. Educadamente, eu falava. É o seu filho? Então. Porque tem crianças, né, educadas e algumas não tanto pentelhas. E aí, o que eu fazia? Eu falava pro recepcionista pra não ficar chata, né, quando eu olhava. Aí eu falava assim, vai lá dar um toque só pro arquiteto já não causar Só pra tu não ser cancelada? Exatamente. Perder um possível cliente. A gente no Morar Mais teve uma experiência parecida, porque a gente tinha uma janela enorme, que falaram que tinha que ficar fechado, só que era de frente pro mar. E eu falei, claro que não, a gente vai botar uma vegetação aqui. Você quer tirar a minha principal Só que era uma janela de 50 centímetros do chão. E o pessoal do Morar Mais, obviamente, preocupado com as crianças. Eu falei, cada pai cuida dos seus filhos. Aí teve um acabou com uma enchete, Morar Mais. Acidente. A gente botou uma vegetação, ficou super ok. Só que aí teve um dia que a gente foi fazer um coquetel pros nossos convidados. E eu tive a belíssima ideia de levar morangos cobertos com chocolate e brigadeiro. Ela tava com medo das crianças se tacarem, ela vai e leva morangos com crianças do evento inteiro. Eles falavam um pro outro, tem morango. Começou de criança. O único ambiente que as crianças não poderiam chegar perto, você atraiu, né? Eu não imaginei que ia vir criança, porque eu tinha levado um docinho. Gente, as crianças arrastavam os pais pra pegar brigadeiro no nosso espaço. O bom é que movimentou, né, o espaço. E a gente desesperada com a janela. Eu assim, cara, acaba esses brigadeiros. Fecha a janela. Leva todos, pelo amor de Deus. Maravilhosa. E, conta também pra gente se na sua trajetória do seu escritório, a gente ouve também as pessoas perguntarem muito dicas sobre quando você tem sócio, quando não tem. Porque é um assunto também, né? Por exemplo, a Vanessa e a Ana, elas são sócias da Interark, mas elas se dão super bem. Né? E amigas, se dão super bem. Você já teve sócia, não teve? Isso fluiu, não fluiu ou não? Sempre foi só você? Então, quando eu comecei, eu tinha um amigo de faculdade. Foi tipo assim, deixa eu pensar. Eu posso falar. Não, tá. Deixa eu lembrar desse perrengue chique aqui, tranquila. Solta, vai, libera. Ó, a gente vai ter a tesourinha. E aí, o que acontece? Ele era amigo de faculdade e o Marcelo... Já falei, gente. Olha! Não tem problema, ele é um amigão. Então tá tudo certo, pode compartilhar. Nosso editor vai ter bastante trabalho. Você quer acordar com processos? Não quero, por favor. Vamos acionar o jurídico, gente, por favor. O jurídico vem aqui. E aí, o que acontece? O Marcelo, ele tinha uma mania, que ele já sabe, eu já falei isso com ele. O bom é que já foi tudo esclarecido. Já foi. Já falou na cara. Ele queria passar nas matérias com 100% do aprendizado, então ele repetia as matérias. Não entendi. Como assim, Depois que já tinha feito, passou a fazer de novo? Exatamente. Tempo livre tá on, né? Exatamente. Ele quase foi jubilado da faculdade, porque assim... nas matérias da faculdade ele queria passar de novo. Ele queria fazer de novo pra passar 20 vezes. Não, porque peraí. Ele queria 100% de aproveito da faculdade. Tipo querendo correr, né? É tipo um videogame que você só passa de fase depois de ter 3 estrelas. Ele queria... O Marcelo... Enfim, e eu sou a louca da meta. Então, que tinha que ir pra próxima fase, ele queria repetir a fase. Eu quero fazer em 5 anos. Eu não aceito fazer com mais de 5 anos. Marcelo, que isso? Maravilhosa. Marcelo não, era ao contrário. Marcelo, tu continua assim ainda, tu deve ter uma dificuldade aí na vida, hein? Gente, aí o que acontece? Eu me formei e Marcelo não se formou. E a gente, né, era da mesma turma. Marcelo ficou. E muito. Marcelo pra fazer feliz. Eu falo, Marcelo, sai da faculdade. Hoje Marcelo é professor, ele nunca saiu da faculdade, ele tá lá até hoje. Muito bom. Mentira, gente, eu não sei nem cadê o Marcelo.
E aí, o que acontece? Ele continuou na faculdade, eu me formei e falei, já que ele era muito amigo, eu acho que, né, já tinha, né, conexão, a gente já fez trabalho juntos, assim, né? Na faculdade. E ele era muito bom em arquitetura, ainda é, ele faz cada casa linda. E eu depois fui pra interiores, enfim. E aí, ele falou assim, poxa, vamos fazer algumas parcerias. Ele também tinha, mesmo não acabado a faculdade, ele já tinha alguns trabalhos e eu também. Aí eu falei, então vamos fazer umas parcerias. Mas Marcelo, como adora aproveitar a faculdade... Marcelo virou um meme aqui já, né? Perceberam? Ele não saía da faculdade, ele se enrolava na faculdade porque ele queria aproveitar... Queria pegar outra matéria. 100% da faculdade, ele focava na faculdade. Do Marcelo, louco. E aí... Ao contrário de todo mundo. Aí eu falei, não dá certo, porque eu tô com porque trabalho... eu quero sair, Marcelo, não dá certo, eu quero ir embora. Então, quando vocês começaram uma pequena, ali, o início de uma sociedade, ele ainda estava na faculdade? Ainda estava na faculdade, mas só que ele é tão focado que ele não focava também nos clientes, enfim. Ele queria a faculdade. Ele queria, apaixonado pela faculdade. Realizado. Já tava ali feliz. E aí eu falei, eu preciso realmente de um estagiário que aí consiga... Parece mentira essa história, sabia? Eu tô realmente imaginando agora uma pessoa que fez os 5 anos ali e ela não quer sair dali. Não quer! Um perfil acadêmico, Marcelo. Exatamente. Tudo mas bem, ele Mas ele podia terminar e pegar uma pós, uma estrada. Existem as aula, fazer tudo, E eu falava, meu filho sai da faculdade, vai ganhar dinheiro, vai fazer outra coisa. Mas ele tava lá. E aí eu acho que não dei certo por conta disso, porque ele não tinha tempo e a faculdade puxa muito. Focos diferentes. Era um foco diferente. Mas vocês continuam amigos. Muito, ficou tudo bem, não teve briga. E hoje ele tá na faculdade? Não, ele saiu. Na pós-graduação. Ele conseguiu desapegar? Desapegou. E aí, essa foi a primeira parceria, né? E aí veio outra parceria também, de uma design de interiores, que ela era um pouco mais velha. E ela não tinha domínio das ferramentas, AutoCAD, enfim, Sketch e tal. Então, a gente fez uma parceria lá no escritório de clientes que ela trouxesse, eu ajudar ela. E a gente também fazer, eu e os meus clientes também repassar pra ela. A gente fez meio que uma divisão ali. Uma sociedade. Exatamente. Se juntou sem se juntar? Se juntei sem... Isso aí. Mas só Juntei sem juntar. mas alguns projetos eu continuava e outros que eu tava com a demanda alta, Foi aos poucos que nem casamento. Um dia você vai levando isso. Mas a bolsa, foi isso. no dia seguinte você leva uma casa. Indica fazer isso? Então, também não deu certo. Não deu certo. Acabou que ela cresceu um pouquinho, olha, enfim. E aí começou a pegar os meus clientes. Junta, né? Acho que ou junta ou não junta, de repente. Eu acho que é muito isso de um casamento. Eu acho que, primeira coisa, tem que ter essa confiança, né? Então, essa transparência. E acabou que não foi muito isso, né? Ela acabou pegando os meus clientes, querendo fechar algumas coisas por fora. Enfim. Aí eu falei... Mas acaba que... sendo um momento de divisor de águas, eu tenho certeza que a partir disso você também se tornou uma outra profissional, né? Sim. A carga que te traz essa experiência é muito grande. Sim. E dali pra frente você fala, não, peraí, que agora eu vou pegar a minha experiência, o que eu sei, e eu vou transformar aquilo ali no meu sucesso, já que eu não consegui compartilhar esse sucesso com uma pessoa. Porque o nosso mercado, isso é uma coisa legal pra falar, ele é um mercado muito de ego. Sim. E esse é um dos motivos também da gente ter se juntado, né, meninas? Aqui a gente não tem essa questão do ego, a gente se junta, a gente faz parceria e a gente vê pouco. É verdade. O ego, o interesse, eu falo muito isso. Ele fala muito mais alto e as pessoas não percebem. Elas falam, eu não tenho ego. E você vê o tempo todo essa mesma pessoa em eventos, em tudo, observando, que a gente observa bastante, você vê o tempo todo ela esbarrando no ego. Sim, então, você acredita que essa questão do ego tenha interferido ali nessa sociedade? Quase sociedade. Eu acho que assim, ela viu um potencial. Eu acho que no início foi muito uma troca, porque ela era mais velha e ela tinha um gogó maravilhoso. Ela era quase uma vendedora. Então, eu ainda estava meio que no início, né? Então, ela trazia clientes, eu também. Mas eu senti um apoio quase como mãe, porque ela tinha diferença mais ou menos de 15 anos a mais. Então, assim... Uma segurança, né? Era uma segurança, era uma pessoa mais velha, uma pessoa que já tinha experiência. Então, ela tanto é que eu era mais a técnica e ela era mais do comercial. Então, eu me apoiava nela por conta disso. E eu não sei, eu acho que eu não tinha... Aí tu ia se escondendo um pouco também, né? Também. Eu sentia um pouco isso. E aí, mas eu também tava ali como um aprendizado. Eu via como ela se portava, o que ela falava. Então, acaba que eu me espelhei
como ela era, né, da parte de falar, de ser gesticulada, porque, como eu falei, né, eu era tímida e ali eu fui soltando e aí ela acabava me trazendo essa segurança por conta de ser mais velha, por conta do preconceito de eu ser mais nova. E aí não deu certo por conta disso. Eu acho que ela viu, né, eu tinha todo o potencial de crescer e tinha bastante procura, porque, né, pelo bom trabalho que eu vinha fazendo. E aí não deu certo, cada um seguiu sua vida, não nos falamos mais. Essa não nos falamos mais. De sociedade na arquitetura é muito difícil. Assim, a gente conhece, ainda mais por sermos sócios, as pessoas vêm muito com esse tema pra gente, né? Sim. Porque, assim, o que a gente mais vê são parcerias que não vão para frente e, principalmente, assim, não é porque elas não se identificam no trabalho, não se identificam com os clientes, não tem trabalho suficiente. Pelo contrário, é muito mais uma questão ou de ego, como a Ali falou, sim, ou de passar a perna mesmo um no outro. De respeito pelo outro, né? Do que você espera, assim, de qualquer pessoa que esteja do seu lado, entendeu? Entender até onde eu posso ir, até onde a outra pessoa pode vir. E isso é uma preocupação que a gente tem bastante, assim. Às vezes, até mesmo cliente ou funcionário ou loja fala assim, não, porque a Vanessa falou isso. E a gente fala, olha, eu acho muito difícil que a Ana tenha falado isso. Total. Né? A gente já sabe que aquilo não vai acontecer. A gente antes tá do lado uma da outra, depois a gente vê, a gente pode até errar, mas assim, antes a gente pensa, entendeu? E isso assim, no lado financeiro, é parceria até o fim. Deu perrengue em obra, parceria até o fim. Não é no tipo, lucro e no prejuízo. Eu vejo que um dos maiores erros de quem se junta é assim, tem gente que quer fazer uma sociedade e não entende que o perfil dela ela quer aparecer sozinha. Não dá. Então, nunca vai dar certo. A gente quer que a outra apareça mais, não pode? Não, ela pode ficar. Você pode filmar sozinha. Então, assim, na verdade, o que essa pessoa tá buscando é um start pra depois ela seguir. Mas se isso não tiver alinhado com a outra pessoa que você tá se juntando, vai acontecer o que acontece de você mesmo falou. Não, hoje a gente não se fala. Sim. Eu acho que esse é um pensamento muito ruim, muito burro, assim, vamos dizer assim. Sim. Porque os dois somando, cresce muito mais. Muito mais. Ego, Ana. Tem gente que não deixa o ego deixar uma outra pessoa do teu lado estar junto naquele momento. É muito louco isso, né? E eu sou um pouco tapada, né? Sempre fui meio devagar. Ótimo. E aí o que acontece? Eu só soube por um cliente. Ele falou assim, Lívia, eu queria marcar uma reunião com você. Fofo. Aí, exatamente, olha que legal, né? Ele ia me alertar e falou, olha, a fulana tá fazendo isso, ela tá querendo pegar a visita à obra separado de você. Nossa. Ela chegou a pegar um estagiário. Desmoronou. Tipo assim, quando ele se formou, desmoronou. Tipo assim, ele me contou, né, a outra versão dela. E aí, o que acontece? Porque, teoricamente, ela precisava da parte técnica, que sou eu. E aí, o meu estagiário, ele já tinha acabado de se formar, ele já estava todo lapidado por mim. Então, por que precisa dividir projeto comigo? Ela pega o estagiário, ela pegou custo menor pra ela, tem uma divisão. Exatamente. Então, gente, assim, que absurdo. foi essa rasteira que aconteceu. Essa facada. Só que assim, a sua participação não era só essa. Então, ela com certeza sentiu diversos gaps que ela não tinha imaginado inicialmente. E, em geral, é a pessoa que sai perdendo. Porque, assim, se uma parceria, você tem uma evolução. Naquele momento, podia ser o seu diferencial aquele. Mas no momento seguinte, você também vai estar evoluindo, você também está entregando mais para o escritório de vocês. Então, assim, há 8 anos atrás, quando a gente montou o nosso escritório, a gente tinha um perfil. Hoje em dia, a gente já evoluiu para outras funções, para outras coisas, para outras estruturas que eu sozinha não resolveria da mesma forma, nem ela sozinha. Então, mesmo que a gente tivesse se separado há 5 anos atrás, falado, tudo que eu tinha para absorver do outro eu já absorvi, agora não tem mais nada. E toda a construção da pessoa no futuro que também faz parte, entendeu? Entender que ciclos também se abrem, ciclos se fecham. Exatamente. Né? Pra mim, assim, foi um aprendizado. Aí daí eu nunca mais tive parceria. Não, tive em mostra. Sócio. Mas foi um aprendizado. Eu acho que, como eu falei, é um casamento e que não deu certo. Mas eu adorava a questão de parceria, que os BOs se divide, né? Você acaba tirando um pouco a carga de você ser sozinha, né? Isso eu falo muito isso com elas. Só o desabafo. Eu vejo elas ali se dividindo. Vocês podem se dividir, né? Então acaba que a carga vem toda pra mim. Tem os prós e os contras, né? Mas quem consegue fazer essa parceria ou sociedade é fantástico, né?
Não, a gente também tem os lados positivos e negativos. Não quer dizer que vocês não brigam. A gente briga também, gente. Mas assim, é que nem irmão, cara. A gente briga tipo mas tem irmão, que ter ética, bobeira. tem que ter consideração. Tem várias questões que, assim, que a gente sabe que a gente não vai passar nunca uma pela outra. Por mais que em algum momento da vida a gente venha a brigar, parou de se falar, tem pontos que a gente sabe que não vai acontecer o pior naquilo ali, como isso. Como pegar um cliente por trás, como uma questão que não é uma coisa ética mesmo, sabe? Porque isso já faz parte do meu caráter e do dela, independente de trabalho, de vida pessoal, de qualquer coisa. Exato. Não, essas aí vão ficar velhinhas juntas. É de vocês. No dia que elas se separarem, vai todo mundo, não, bota as duas de frente agora. Vocês só vão trabalhar se for junto, que ninguém quer saber de vocês dois. Terapia coletiva, assim, no Casa Shopping. Coletiva, exatamente. E tem sociedade, quando separa, a gente fica assim, gente, mas... Do nada, né? tipo... Mas nunca é do nada, né? Nada do nada. Mas, a gente que acha, né? Mas assim, é que você de fora vê algo como tão bom, né? E às vezes, né, é tão conhecido o nome que depois eu fico pensando assim, meu Deus, como é que separa depois de tantos anos? Né? É muito comum. Eu nem me apresento como Vanessa, normalmente, em coisa de trabalho. A Vanessa do Interark, tipo... Sim. Às vezes ela pergunta, né? Marca o pessoal de vocês, a gente... Não, vocês querem que marque o pessoal, é só Interark. Às vezes eu chego em algum lugar de trabalho e a pessoa fala assim, qual é o seu nome? Eu falo, Vanessa e tal, e eu tô resolvendo as coisas. Aí a pessoa fala, ué, você não é do Interark? Eu falo, sou. Eu tenho que se apresentar como Interark. Oi, eu sou Interark. Ninguém me reconheceu como Vanessa, mas quando ouve o nome Interark, fala, então agora eu sei quem é. E aproveitando que você falou também de equipe, conta pra gente, que eu acredito que seja uma curiosidade, né? Quantas pessoas tem nessa equipe pra você ter o trabalho que você tem hoje? Sim. Como é que é ali o backstage do teu escritório? Sim. Então, somos 6. E aí tem a parte, né, da parte de mídias, né, que não tem como. Isso era uma coisa... Conta com esses 6 ou não? Conta com esses 6. Na pandemia a gente chegou a 6 profissionais, e depois a gente diminuiu, porque eu vi que 6 é muita coisa. Porque eu falo que se eu pelo menos ter 6 pessoas, né, na equipe, eu tenho que, sei lá, cada pessoa fica com 3, 4. Então é muita coisa pra mim, porque 3, 4 projetos por pessoa. Então, assim, é muita coisa pra administrar. Às vezes eu ficava, sei lá, fechava 15 por mês. Cara, não dá, porque um projeto não dura só um mês. Então ficou... Eu falei, não, calma, 4 é o número ideal pra mim. Pra eu pegar, realmente ter um atendimento no meu ritmo. Não dá pra passar disso. Ou se não, ter um gestor, enfim. Então, eu acho que quando eu me formei, era tão engraçado que eu estagiei numa empresa que era 30, 40 estagiários arquitetos. Era um salão, gigante. Assim, parecia salão de corretor. E acaba que você pensa que só funciona se for daquele jeito ali, né? Então quando eu me formei, exatamente, quando eu me formei, eu falei, eu quero aquele 50. Mar de gente no meu escritório. 50 me mandando mensagem, que eu fazer isso, não sei o quê. Não, claro que tinha os gestores. Sim. E aí, na pandemia... Né? Depois eu fui entendendo que acho que vai mudando um pouco o propósito de vida. Eu falei, cara, que loucura, como que ele conseguia ser dono disso e fazer tanta coisa assim? A pessoa, sei lá, não sei, ele é Superman. E aí eu falei assim, não, acho que eu prefiro realmente, né, ter uma equipe um pouco mais reduzida e ter uma qualidade de vida do que ter um mar de gente ali trabalhando. Então eu mudei um pouco o meu foco. Quando eu cheguei a estourar muitos projetos, aí eu dei uma reduzida. Então, tem o pessoal do Instagram, mídia, enfim, que faz toda essa parte aí que eu fazia também, né? Eu falei, não dá conta, é porque a arquiteta adora fazer de tudo um pouco, né? Uhum. Eu que fiz a minha logo, a gente faz tudo, né? E eu aí, gosto de fazer até o lanche. Ai, vamos receber as pessoas, deixa que eu faça um lanche. Adoro. Eu tenho essa mania de querer fazer tudo. O Lucas, meu namorado, que é chefe. Já fazendo a propaganda. E aí, eu tenho essa mania de... Acho que um pouco de todo mundo tem essa coisa de centralizar. E aí, quando eu fui crescendo, eu fui vendo que não adianta. Para crescer, tem que descentralizar. Delegar, né? Delegar. Pela minha perfeição, vocês perceberam, né? O Tico, né? Mas eu tenho muita dificuldade de delegar também. Tenho muita. Eu falo com elas também bastante isso. Às vezes eu vejo a Ana fazendo algumas coisas. Ela eu falo, você não tem que estar fazendo isso. Você não tem agora. gente pra fazer isso com você, ela fica, mas eu não consigo. Não, eu falei, vou falar com a Vanessa. Vou conversar com a Vanessa pra ela botar isso na tua cabeça. Então, assim, às vezes a gente tem a pessoa pra fazer, por exemplo, o estagiário pra fazer determinadas coisas. Mas eu quero tanto do meu jeito, eu peço a primeira vez, aí não ficou do jeito que eu quero. Aí eu falo,
muda, tipo, tudo. Aí a pessoa não muda. Tudo. Aí eu desisto, passo a minha noite fazendo e falo, vamos trabalhar em cima desse layout agora? Não. Aí eu não consigo, eu fico ali, tipo, não consigo explicar 10 vezes, eu peço uma vez. Não tá saindo a ideia, eu prefiro fazer, eu boto a mão e faço. Mas aí você tem que deixar a pessoa caminhar, senão vai ficar sempre nas suas costas. A tia já tá... Então, Isso faz parte de gestão de empresa também, né? Sim, entender aonde você tem que gastar a sua energia. Exatamente. E aonde você consegue tirar. Porque se você ficar focado em tudo, quem vai focar nos conteúdos, em atrair novos clientes, em dar atenção para os clientes. Porque eu costumo dizer que a gente tem que ser babado dos clientes, eu não tenho vergonha disso. O cliente que ele contrata um projeto de decoração, ele tá contratando um projeto para casa dele. Você não tá lidando com o trabalho dele, você não tá lidando com algo externo. Você tá lidando com algo interno da vida pessoal dele. Então ele quer a tua atenção. E eu acho que quem não dá, perde um pouco esse contato. Porque a contratação foi o seu nome, né? Então ele quer contratar você, não quer contratar a sua equipe. E acaba que se você estiver focado em todos os outros setores da empresa, você não consegue dar atenção. A maioria das pessoas que reclamam comigo que o cliente está insatisfeito, quando eu vou conversar, é porque não dá atenção. Acha que dá. O cliente manda uma mensagem 10 horas da manhã. Se tu responder 3 horas da tarde, tu já tá atrasado. O certo é 10 horas da manhã você mandar assim, olha, eu não posso te responder agora, mas até o final do dia eu vou te responder. Atenção. Ele já não vai mais te perturbar, porque você educou, né? Sim. Não, sabe uma coisa que eu falo todo dia pra minha equipe? Eles já tá memorizado. A minha hora é cara. Simples. E a minha hora é a mais cara de todo mundo. Então, porque eu preciso que seja caro pra poder estar todo mundo aqui. Exatamente. Então... Vocês estão vendo que a Barbie é braba, né? Eu sou braba. Brincadeira, eu sou um amor com a minha equipe. Mas minha hora é cara. Mas a minha hora é cara. Então, o que acontece? Às vezes tá lá, tá mostrando o projeto que eles estão fazendo. Eu sento do lado, né? Eu reviso. Tudo passa por mim. Porque eu entendo que é muito importante pra não sair erro. Então, isso com certeza, a revisão. Parte de elaboração, enfim, eles vão... Eu deixo eles caminharem. Né? Claro que a gente senta antes, brifa tudo que o cliente falou. Eu deixo muito o estagiário, o arquiteto, muito, muito livre, né? Para realmente, se eles quiserem sair, eles estão preparados. E normalmente, quando eles saem da empresa, eles vão autônomos. Porque eles já estão preparados. Sabe como funciona. E aí, senta lá, eu sento do lado. Aí, eu tô vendo o projeto. Aí, eu tô falando, não, muda isso, mas cadê o papel e a caneta? Vai memorizar tudo? Não vai. Então, agora, a minha hora é cara. Eu vou repetir 3 vezes? Não vou. Eu sentei ali, que eu poderia estar falando com o cliente, eu poderia estar captando, eu poderia estar fazendo um monte de coisa. É igual quando o cliente fala com você e você não anota. Ele também se incomoda. Exatamente. Mesmo que sejam só 3 itens que ele fala. Não vai gravar tudo, gente. Não tem como. De todos os clientes, gravar tudo numa reunião. Não tem como. Então, exatamente, pra não ter que ficar eu falando. Então, pega o papel e a caneta. Cadê o papel e a caneta? Já fala assim, cadê o papel e a caneta? Aí ele fica, minha hora é cara. Mas pegou isso lá no escritório. Vamos fazer pra eu colocar. Porque você até entende que realmente qual é o foco pra você crescer. Você tem que tirar um pouco o peso ali das coisas que não faz sentido mais você fazer. E aí, realmente, desapegar um pouco por conta de perfeccionismo que eu tenho de fazer tudo. Claro que a menina do meu Instagram, ela me manda tudo, eu quero olhar, muda isso, muda aquilo, muda aquilo. Você continua se metendo, você não tá deixando gerindo aquilo também, exatamente, né? É uma gestão. Então, é diferente de eu estar fazendo. Eu não mexo em CAD há muitos anos, não mexo em sketch há muitos anos, não renderizo, faço nada. É tudo eles. Deve ter gente que tá ouvindo falando assim, eu tô fazendo tudo errado. Eu tenho que mudar. Não, a gente mesmo ainda não larga. Nós não somos assim, não. O nosso sketch, Não. A gente que claro mexe. Que tem o meu... Não mexo em nada. Eu não sento no computador, é só... Lívia, qual parte do... Eu não gosto nem de explicar a mudança. Dirá fazer do zero. Então, você tem que tratar um pouco a paciência pra você explicar. E o legal... Vou marcar minha psicóloga também. É uma dica. Mas o que acontece lá no escritório também é, por exemplo... isso é uma coisa super bacana, né? Pra quem tem equipe. Eu fiz como se fosse boas-vindas. E aí eu escrevi tudo. A pessoa tem ali uma pastinha de tudo. Então, o nome disso é e-book.
Exatamente. E-book da empresa está dentro de gestão. Eu adoro. Se eu começar a falar de gestão, a gente não vai parar aqui. Porque eu sou louca. Mas não pode só de gestão. Qual é? Então, já tem todo um manual ali que eu fiz pra pessoa nova chegar e saber o que ela tem que fazer, como organizar. E você sabe que o correto, eu não faço isso, mas eu preciso começar a implementar. É todo mundo que entrar assinar esse e-book. Olha. Assinar mesmo, porque é uma responsabilidade. Sim. Você tem que estar de acordo e entender que esse local tem regras. Não é nada, gente, pelo amor de Deus, tô assinando, vou perder alguma... Não, é uma assinatura de consciência. Sim. Da responsabilidade que você tem, né? Você tem que estar dentro daquela cultura, você tem que estar dentro daqueles valores. E que se você não tiver, não tem problema. Mas ali você não vai se encaixar, né? Sim. E aí eu faço isso já ajuda. E o legal também é a equipe que eu peço, por exemplo, os arquitetos, ou os dois, enfim, éramos 3 arquitetos e um estagiário. Eles saíram agora e é super normal. E eu falei pra ele, essa rotatividade já tava quase há 2 anos comigo, né? E ele agradeceu muito, né? Tudo que ele aprendeu. E eu não tenho problema nenhum. Eu ainda falei, poxa, é legal, boa sorte pra sua trajetória. Então, eu não tenho ego nenhum de tipo, poxa, virou arquiteto. Eu acho que cada um tem seu espaço. E eu gosto muito de somar, sabe? E eles saem preparados lá do escritório pra realmente só ter uma transparência, né? A pessoa conversar, dizer que tá pensando em sair. Sim. Tem gente que às vezes quer ali, né, dar uma manipulada na informação, né? Então, acho que a transparência é o princípio, né? E aí, o que eu faço normalmente é botar esses arquitetos ajudando os estagiários. Então, a pergunta nem vem pra mim. Só vem pra mim em caso extremo. Então, de dúvidas. Porque acaba que um ensina o outro ali dentro. Então, eu falo, paciência com o coleguinha, ensina. Então, entrou uma nova agora no lugar... E mesma coisa, fica do lado, pode perguntar. E pergunta mesmo. É melhor perguntar do que errar, enfim. Então, eu faço muito isso. Um ajuda o outro e aí tira o peso das minhas costas. Então, já sento no computador só pra ver, dar os meus pitacos. Claro que eu dou muitos, eu altero, tudo isso. Então, essa é a gestão que eu faço, que tira um pouco. Porque acaba que a gente faz de tudo, né? O arquiteto, além de psicólogo, né? Que é a primeira, segunda profissão. É vendedor também. Vendedor, nós somos vendedores. Marqueteiros, né? Tem que fazer os nossos business. E designer gráfico. Hoje eu tava conversando para mudar meu site também pela marca e tudo. Então, tudo isso, a gente passa por tudo. E ano passado, eu comecei a fazer propaganda de Instagram, Google, que era uma coisa que eu fazia mais, deixava e é mais orgânico, né? Os pedidos de orçamento. Mas eu contratei uma empresa que super deu certo. Eu vi que realmente, né... É porque eu sempre foquei muito em clientes de indicação. Porque eu falo que, claro, indicação é negócio fechado, quase, né? Que já vem com uma segurança. Ali, a internet, você tem que filtrar muito. Então, ano passado, eu botei até uma pessoa para fazer essa parte. De responder, né? Entender. Ela chegava até a fazer, né? Não botava os valores, mas organizava todo a proposta, os contratos, só para botar o valor no final. Porque tem muitas coisas que essas pequenas... Eu ensinei tudo para ela, como se ela fosse minha... né, a segunda Lívia ali fazendo a parte burocrática, que eu odeio fazer. Muito tempo. A gente, às vezes, tem que fazer, sei lá, uma proposta, mas a gente tá na rua o dia inteiro resolvendo coisa de cliente. Aí você chega em casa tarde, aí você vai deixar pro dia seguinte. E, às vezes, esse timezinho de um dia... É isso, vai ser um pouquinho, o cliente já fica, já não vou fazer com tem ela. Que ser ela já atrasou no orçamento. Tá demorando demais, ela tá ocupada, ela não quer saber de mim, enfim. Então... Essa parte é legal, né? Às vezes, de colocar uma pessoa para fazer essa parte burocrática. Que eu acho que todo mundo aqui não gosta de burocracia muito, não, né? Eu gosto mais da parte criativa. Eu amo a parte criativa. A gente tem uma história engraçada que foi justamente isso. No Morar Mais, primeiro que a gente fez... A gente tinha que apresentar o projeto super rápido, aquela coisa, correria. E a gente fez o projeto inteiro, renderizou, memoriais, mandou para todos os fornecedores muito rápido. E o contrato que a gente não assinava. A gente não conseguia assinar um contrato. Cara, nunca assinava nenhum. A gente não assinava. Meninas, por favor, o contrato. Aí trouxeram o impresso pra gente, a gente conseguiu assinar errado. Assinar errado, teve que imprimir Preencheu errado, teve que imprimir de novo. Deus. O contrato molhou, a gente falou, cara, não tem condição. Não tem como, mandou. Aí, no ano seguinte, a Lígia e a Sabrina marcaram com a gente no escritório. Vocês podem assinar aqui, coisa, liberadas, beijo. Tchau. Porque a gente não conseguia, a gente fez tudo mais difícil, a gente fez super rápido. Sim. Assinar um contrato, a gente não conseguia. A burocracia é bem chato mesmo. Não, e essa questão de gestão também, eu acho que assim, nós somos aqui 3 escritórios diferentes, que eu acho que a gente tem
formas de gerir o escritório de maneiras diferentes. E cada não tem certo e errado. Não tem técnica. Eu acho que isso também é legal a gente pontuar, porque claro que tem um caminho, né? Que esse caminho que é o legal, todo mundo ter isso parecido. Tem o mínimo também, que não dá pra você que não tem fazer. Exatamente. Mas é diferente. Cada um trabalha diferente, sabe? Às vezes a gente chega um estagiário que já trabalhou em algum outro escritório, que é completamente diferente do que a gente faz. A gente fica assim, nossa, era assim? É legal essa soma, essa troca, Tem gente que né? terceiriza 3D. Tem gente que, por exemplo, a minha experiência terceirizando 3D foi terrorismo. Não faço. Então não dá. Mas lá. tem pessoas que super dá certo. Então, você entender e adequar. Eu acho que vai da personalidade da pessoa. Eu lembro quando a gente viajou pra Nova York, ano passado, que a gente foi numa feira juntas. E, assim, tudo bem que a gente se reveza e tal na hora de responder as pessoas, mas eu falava, olha, a gente tá viajando, a gente avisou todos os clientes, a gente se organizou pra isso, pra poder estar as duas lá. E mesmo assim, o cliente quer mandar mensagem, quer falar. Às vezes a pessoa não fala com você nunca, mas só porque você tá viajando precisa falar. Tem isso também. E aí a gente, tipo, respondia e tal, na boa. A Lívia ficava assim... Passou 10 minutos. Preciso responder os meus Gente, eu tenho um toque, então, de assim, responder. é da Se tiver uma mensagem não pessoa. respondida, você só respira quando ela tá respondida. Não, exatamente. Minha meta é toda noite responder a todos. Não tem ninguém que vira o próximo dia sem resposta. Maravilhoso. Mas é da personalidade da pessoa. Eu falo que o WhatsApp parece até chat da UOL, né? Você vai respondendo, o negócio vai Menina, aumentando. E aí vai mais gente falando quando vê loucura. É verdade. Também somos telemarketing, gente. A gente também tem essa profissão. Gente, porque não é só dar um tique. Tipo assim, a mensagem tá ali fechada. E você abre e você responde. Aí vai ter outras... Aí você vai pra de baixo. Não. A pessoa já te respondeu. Ela voltou ali pra cima. Aí você fica tipo, caramba. E as outras pessoas você ainda tem que responder, sabe? É tenso, né? Lívia, o que você dá de dica pra gente? Porque a gente tá falando muito de quem é dono de escritório, né? Mas deve ter, provavelmente, né? Um público que tá assistindo que trabalha dentro de um escritório. Então, qual dica você dá pra gente, pra quem trabalha dentro de um escritório? Como que essa pessoa pode se destacar ali naquele escritório? Sim. Eu acho que, por exemplo, ontem mesmo, né? Eu vou falar bem da minha equipe. Ontem a gente fez uma gravação que eu gosto, né? Eu vejo que você também você faz bastante até. Acho que de gravação, de seu Instagram. Eu sou viciada. Porque a gente tem que virar blogueira. Olá, eu sou a Sandra, eu sou viciada em gravação. Eu percebo que não tem como não aparecer, né? Sim. Então, eu tenho feito isso. Assim, engraçado você perguntar assim, Lívia, você gosta de fazer isso? Não. De ficar gravando toda hora, porque eu falo que é uma coisa interminável, né? Você tem que estar toda hora aparecendo, gravando, editando, foto. Tem aquele ditado, né? Que criança faz o que quer. Adulto faz o que tem que ser feito. Exatamente. Então, as mídias, né, ela quase te obriga a realmente se aparecer. E aí eu falei assim, e aí eu venho com as ideias também, minhas ideias de gravação, e falo pra menina da mídia. E ontem a gente fez o seguinte, a gente gravou como se fosse o passo a passo da experiência do cliente quando me contrata. Então... Olha que loucura, em cima da hora, fiz tudo assim, que eu sou dessas. O meu gogó foi ótimo. Fui lá na síndica, falei assim, você tem alguma chave? Da síndica do prédio. Eu falei, você tem alguma chave de alguma sala comercial que tá crua, que eu quero fazer uma gravação lá dentro? Como ela me conhece, aí eu falei, é só uma gravação. Rapidinho. Ela me deu a chave. Aí, detalhe. Mas qual era a ideia? Conta. Então, a ideia é uma gravação da experiência toda que o cliente tem comigo. Então, desde o início do levantamento. E aí, detalhe também que a cliente é fake, né? Ai, meu Deus. É fake. Ela não, é minha estilista. É minha estilista. Exatamente. A Dai é maravilhosa. Ela é minha estilista. Ela é o quê? Gente, ela é minha estilista, para. E aí, ela é maravilhosa. Você precisa de uma estilista no nosso próximo Pode Agora. Ela é maravilhosa, indico. E aí, ela levou vários looks. Ela veio com uma mala de roupa, porque, né, pra fingir que são vários dias. Ela tá tentando agir com naturalidade. Em choque. Ela veio com a mala. Ela fez sua roupa hoje?
Não, hoje não. O que hoje? Hoje não. A gente não merecia. Assinatura. Não Caramba, tá, mas poxa ela é vida, maravilhosa. sim, né? É porque foi meio em cima da hora, mas... eu pensei nisso, mas como foi meio corrido, eu não consegui. Tá tudo certo. E aí ela levou uma mala de roupa, ela trocou de roupa e eu também, pra gente fingir que são vários dias, né? E aí eu peguei a chave, a síndica me deu a chave da obra, e aí eu fiz tudo, eu levei a prancheta, o briefing, o levantamento, a gente mediu. Ficou super legal. E aí, depois, a segunda etapa. A outra, de novo, no Gogó. Tem uma loja ali embaixo, né? Que o escritório fica na 4. Tem uma loja de planejados ali embaixo. Aí eu fui lá, como quem quer nada. Eu falei assim, é tudo bom. Você me empresta um... Eu tenho como fazer uma gravação aqui na sua loja? Eu sou arquiteta. Eu faço um arroba. Exatamente, olha aí, exatamente. Já falei, eu vou fazer um arroba, vou marcar vocês. É só pra a gente fazer uma experiência do cliente também indo na loja, porque tem esse momento, né, com o cliente. Aí ela falou assim, pode sim, tal, quando? Eu agora. Eu vou descer agora. Nesse momento. E foi assim. Aí a gente gravou também, ela fez um cenário. Eu achei que você fosse pegar, tipo, os MDFs. E a gente fez isso, exatamente. Só que lá foi pior até. Foi na loja, exatamente. Foi pior do que eu pensei. Foi trabalho você carregar esses MDFs. Eu pensei que você fosse levar pro escritório. Não. Ela montou um cenário pra mim, a gente sentada, levei a planta, ela com os MDFs e tal. E a outra gravação foi no escritório. Aí entrando, né? Porque eu rodo, né? Pra chegar no negócio. Só pra lembrar vocês, a pergunta era: qual dica você dá pra quem trabalha no escritório? É verdade. A pessoa roda pra chegar Eu tenho certeza que tu já tinha esquecido da pergunta. Não, tem amnésia. Ela tava fazendo um editorial do que ela criou do vídeo. É que no meio disso veio a estilista, no meio disso. Verdade. É porque é muito assunto, gente. Mas é porque eu lembrei deles, porque agora, na parte da gravação, eu falei, gente, eu tô sem tempo de fazer uma mesa bonita. Eu falei, meninos, vocês podem ir pra mim, que o Mundial é ali do lado. Já vou fazer propaganda mundial. Quero arroba. E aí eu falei, meninos, vocês podem me ajudar? E aí a gente fez uma mesa posta, eles foram lá no mercado. Então, assim, não é do trabalho deles fazer uma mesa posta, né? E aí eles foram lá, muito legal. Então, eles criaram, vamos fazer uns frios, vamos botar um bolo, vamos botar um suco. Aí ficou linda a mesa, eles fizeram, arrumaram pra mim. Eles entregaram mais do que é pedido. É isso que eu ia falar. Mas isso é muito importante até pra eles mesmo, porque às vezes você fica tão naquela, minha função é A, B e C, que quando te pede uma coisa um pouquinho diferente, você fica travado. Então, assim... Você ter essa desenvoltura de, cara, talvez um dia eu tenha que fazer uma mesa posta, outro dia eu vou ter que servir um café, que nem o pessoal usou muito de estagiário, que serve cafezinho. Cara, a pessoa tem que ser completa, não é que ela vai fazer isso o tempo inteiro, mas ela tem que estar preparada, né? A gente mesmo, quando faz um projeto, vira e mexe, a gente tem que sair do escopo, porque o cliente tem uma solicitação e às vezes é um gancho que se você falar pro cliente, não, mas isso não foi contratado, você vai gerar um mal-estar muito grande. Necessário, inclusive, né? Então, assim, por que também não... A gente sai muito do escopo. O funcionário não pode ter também essa cabeça do entregar mais, porque a gente tá entregando mais o tempo todo também, né? Sim, pro cliente. Então, eu acho que é uma visão de você entender que se o arquiteto tá ganhando, ele também tá ganhando. Se eu tô agradando o cliente, né, vai ter mais projetos, né, a equipe vai crescer, o salário vai aumentar. E então, eu falo muito sobre isso, né? Tipo assim, a soma de tudo, né? Então, esse vídeo é pra quê? É pra depois mandar para um cliente e ele entender a experiência que ele tem no escritório, né? Da gente sentar, comer, porque realmente a gente faz, né? A gente não faz uma mesa posta, mas a gente faz. Então, foi super legal e eu agradeci, né, pra eles. Falei, não, no final, vamos sentar todo mundo, vamos comer, compartilhar. Então, eles fizeram um a mais aí, a entrega, e eu super agradeci. Ficou linda a mesa. Falei, gente, tá de parabéns. Então, é isso. É ter realmente uma entrega a mais do que não só ficar ali desenhando, né? E faço o meu ali, né? Então, anotem aí a dica. Essa é a dica do que fazer no escritório, viu? Eles às vezes, Lívia, você quer um cafezinho? Aí, às vezes, o cafezinho tá ali na minha mesa, sabe? Às vezes eu tô cansada, correria. Eles têm um olhar cuidado, de preocupação. Né? Um zelo por você também. E é bom pra eles também aprenderem a ter essa desenvoltura. A gente às vezes tem que se virar em milhões, então... Do nada a gente tá de salto, do nada tem que ir numa loja de material de construção e carregar cimento. Mil coisas, exatamente. Aí tu fala, não, pro cliente, não, você não me contratou pra carregar cimento, você me contratou pra fazer um projeto, então se vira aí. E entrando nesse papo, né, de perrengues que a gente passa e ninguém imagina, como, por exemplo... ir de salto na obra, carregar cimento. Muitas vezes a gente sempre posta a nossa passarela, que é
uma calçada completamente destruída e uma tábua de madeira pra gente andar. Aquilo é a passarela do arquiteto, né? Você tem algumas experiências, assim, que você lembre de coisas que aconteceram em obra ou cliente que Conta pra gente, é fora assim, da caixinha. erro que tu teve num projeto. Ai, sim. Lembrei de uma agora. Loucura. A raivinha batendo. Ai, por que eu fiz isso? Você falou de salto. Ontem mesmo, eu tava né, fazendo uma medição, ele falou assim, vamos lá na área técnica ver a parte de ar-condicionado? Eu de salto, fui lá assim, na área técnica, toda... Mas fui. E olha, teve um cliente meu que me contratou, porque ele falou assim, Lívia, chamei várias arquitetas aqui, todo mundo de salto, ninguém queria pisar muito na lama, tudo muito nhenhenhé. Foi lá? Eu fui lá, pisei na lama, ele falou assim, te contratei porque eu gostei de você. Porque você pisou na lama. Você pisou na lama, você foi, Isso aí, você não certíssimo. tem muito mimimi, não. Realmente, parece que, né, as pessoas olham, ih, a Lívia é toda intocável, deve ser A Barbie, chata, não quero que não. nada. Passo super por isso também. Eu sou do perrengue mesmo. Não, e a gente também... Nós temos muitas coisas no meio do nosso dia a dia. A gente Sim. tem nossa obra, a gente tem reunião com o cliente, a gente tem eventos de trabalho que, assim, parece que é uma coisa informal, que é legal, uma mesa linda, um almoço legal, mas não é, trabalho, né? Tipo, não, a Felina, nossa a gente tem que estar realidade. arrumada, maravilhosa, não é trabalho, não? Não foi. Julgamento aqui no meio. Não, é que eu não. Não foi Não? nada. Conta esse babado. E aí a gente tá lá com salto fino pra rodar o universo. Sim. Sair de obra tarde, sair de obra de madrugada Não e tem que tem estar na look, pose, né? porque tem que ser, Cada hora a gente tá num lugar diferente. Tá no coquetel, daqui a pouco tá na obra, então a gente tem que ficar assim, né? Mas do perrengue, eu lembrei um de erro teu, uma. assim, que Um tu erro. fez que- Papel de parede. Aí, eu calculei, assim, o tamanho da parede e tal, mas só que normalmente a loja, você passa o tamanho da parede e a loja calcula pra você, né, a quantidade de rolo. Porque varia de cada rolo, não é porque Tem a gente é a perda. preguiçoso, porque tem a perda. Exatamente. Cada rolo é de um tamanho. Mas Dos o cliente não desenhos, entende. Padronagem, né? que às vezes não bate, tem que Exatamente. explicar. E aí não deu. O rolo não deu. A cliente deu um Que não show ia do comprar papel de outra. parede. Era uma parede pequena, assim, né? Era 2 rolos, enfim. Ela ligou e falou assim, eu quero o meu papel de parede agora na minha sala, perfeito. Na minha mesa. Se vira. Ai, gente, tudo também é forma de falar, né? Mas foi tenso. Aí eu fiquei desesperada, aí liguei pro fornecedor. Você tem mais um Pedindo, rolo, pelo amor de Deus, pra Porque botar provavelmente lá? o prazo era longo, né? Porque papel de 45 parede. dias úteis. Exatamente. Ela, Lívia, eu não tenho. Aí eu liguei pra ela e falei assim, vou fazer o seguinte, a gente vai arrancar o seu papel de parede e eu vou comprar outro papel de parede, porque essas grandes lojas têm papel de parede. Eu peguei, fui lá na loja, comprei o papel de parede, mandei o aplicador colocar e no final do dia o papel de parede estava lá. Mas Outro papel de parede. outro papel de parede bem Até parecido. esperar o Ainda outro bem. que pagou, não, né? fui eu que paguei. Ó, gente, eu lembro tá disso, vendo? foi quase R$900, que eu lembro do valor. Eu fui lá comprar o papel de parede. Ainda bem que o papel de parede era tipo um linho, não era nada de desenhado, então foi fácil de trocar e ela aceitou. Mas foi um caos, assim, tipo, do nada. Ela surtou, assim, e falou, eu quero papel de parede. Mas o teu erro é esse. Olha, Não, me que Papel de lembrei. parede, Só isso? Financeiro foi o único, acredita? Financeiro vendo, foi o A único. gente olha, rebola também, pra não ter maravilhoso. prejuízo Foi o único. financeiro. Claro que tem. Não, a Ana, caraca. Eu já às falei vezes pra eu falo ela. com ela, não, porque isso aqui eu fui lá assumir Não. ela. Você não pode, você vai ligar agora pro Você vai resolver isso de outra forma, e você não vai falar com pagar. eles. Sim. É porque isso é uma coisa importante até pra gente falar aqui. Quando a gente indica determinadas lojas pros nossos clientes, é principalmente pela parceria e pelo respaldo Sim, que aquela loja vai dar pra sim, gente se acontecer sim. qualquer problema. É, por isso que foi Porque- só o único, que foi bem no início. Aí depois, os fornecedores que eu indico, tem isso. A parceria, justamente, tem que ser uma coisa É. dos dois lados. É Sim. você resolver, você fazer. Então, assim, numa obra, a gente controla mais de 20 eu falo que a profissionais gente diferentes. só usa Imagina orquestra, se né? a gente for responsável por absolutamente qualquer erro que Sim. qualquer pessoa possa ter num projeto de 6 Ferrou. meses relacionado a qualquer coisa. A gente vai Sim. pagar Não pra tem como, trabalhar. Não tem Então, como. não é Vai ter que ter um assim, caixa entendeu? só Por pra isso que pagar a gente tem agora os imprevisto. fornecedores, que a gente somos fiéis a eles, Exatamente. eles estão fiéis a nós, né? E vão ajustar. Mesmo que eu falo rápido. Mesmo se tiver errado, eles vão consertar e não vai ter o custo. Então, esse foi o primeiro, porque estava também bem no início. Eu até
Foi um dos primeiros projetos, então a parceira não era tão, né? Tão parceira. Poderia... E isso é uma segurança pra gente, porque a gente sabe o que a gente tá indicando, mas isso é muito bom pro cliente final também, Sim. porque ele consegue resolver uma coisa que se fosse ele diretamente na loja, provavelmente não teria essa resolução, entendeu? Sim. Então, assim, a gente prioriza pelos nossos clientes também. Isso é uma forma de mostrar o diferencial que a gente tem em relação ao trabalho, em relação à nossa tranquilidade de saber que se der algum problema vai ter alguém ali para dar um respaldo. E pro cliente que vai fechar uma coisa e não vai ter estresse. Porque uma coisa que a gente fala, fica tranquilo, vai ser resolvido. Não tem opção de não resolver. Sim. Vai resolver, a gente vai dar o nosso jeito. O caminho, né? E só aguarda que vai ser resolvido, ponto. Exatamente. Pode ficar despreocupado que o que você contratou, o que você fechou, vai estar idêntico. Esquece qualquer tipo de coisa diferente disso, né? Sim. A gente tá ali pra resolver pepino, né? Acho que a contratação é Quase o principal, né? Exatamente. Resolver pepinos. Resolver perrengue chique. Isso acaba que o projeto, ele também é uma consultoria, né? Então, é você se envolver no projeto e tá disposto a solucionar o problema do seu cliente, mesmo que ele não seja seu. Sim. Porque na maioria das vezes, um imprevisto que tem, não foi você que provocou. Mas você tem que ter a consciência de que você tá ali desde o início para isso. Desde o início você sabe que não era um projeto que duraria um mês. Desde o início você sabe que não é fácil. Então, é você encontrar... mas tá de madrugada... É você resolver? Porque se você se colocasse no lugar do cliente, você ia querer, né? Essa atenção. Claro. Não, e você lembrou... Aí tô lembrando de outro perrengue de fornecedor. O povo gosta de um bafafá. Foi o seguinte que eu tive que resolver. Esse foi catastrófico. Tão catastrófico que eu não consigo nem falar. Esse fornecedor é de mão de obra. E aí, ele tava fazendo, acho que acho que são os piores casos possíveis. Acho que são. Só que eu já tava há anos com ele. Nunca tinha me causado nenhum problema. E ele tava com umas 5 obras minhas, assim. E aí, o que acontece? Ele ficou em depressão. Largou tudo. E os clientes... O fornecedor de mão de obra. Sumiu. Ele largou tudo. Sumiu. Não atendia mais telefone. Teve cliente que foi até na casa dele. Mandou gente para ir na casa dele. Foi um caos, porque acho que deu, sei lá, desaparafusou alguma coisa ali nele. E aí, pra segurar esse pepinão de 5 obras, porque tem o financeiro, as obras não estavam acabadas. Tinha umas que já estavam quase quitadas. Nossa. E aí foi um caos. Caos real. E aí, o que eu fiz? São das coisas mais sérias, inclusive, que é na mão de obra, né? E aí, ainda bem que o meu contrato, a gente coloca que a gente não é responsável, né, das empresas terceirizadas que a gente indica. Mas claro que, né, acaba relacionando. Infelizmente. E aí, o que eu fiz? Eu recorri aos outros, porque acaba que eu tenho vários fornecedores de mão de obra. Não fica só em um, né, porque não tem como englobar tudo. Exatamente. Então, aí eu recorri a outro fornecedor muito antigo meu, que foi do início aí do Morar Mais. E eu falei pra ele, cara, faz preço de custo, vê o quanto que falta, cobra o mesmo valor, pega essa obra, porque o cara sumiu. Sumiu até hoje, nunca mais. Ajuda, socorro. Nunca mais falei com ele. Mas aí você teve que assumir esse custo financeiro, foi isso? Não, exatamente. Aí esse fornecedor de mão de obra, ele assumiu, ele fez... Deve ter recebido o restante que faltava, exatamente. Em saldo, né? Então assim, foi e isso também coloca você, como arquiteta, numa situação complicada ali com o cliente, numa situação que parece que você tá não fazendo um trabalho tão bacana, ou que tá indicando uma pessoa que não seja uma pessoa idônea. Eu falei. Fui eu que indiquei mata, né? Mas isso mostra também o seu diferencial, porque assim, você poderia... É nesses casos, é nesses momentos em que as pessoas desistem, e aí você vê empresas fechando, você vê pessoas mudando de profissão. A gente, no início ainda, quando a gente não executava a obra, a gente passou por algo bem parecido. E não foi uma escolha nossa querer executar. Foi porque a gente estava numa situação bem similar. E a gente falou, cara, nenhuma empresa vai conseguir finalizar essas obras a esse ponto. Então, a gente
usou todos os conhecimentos que a gente tinha, assumiu as funções de obra, controlou os funcionários sem receber um centavo. Foi pegando o pedreiro. É o nome, né, que a gente carrega a gente aí, né? empreitou essas obras para finalizar pelo nosso nome. Exatamente. Pelo nosso nome, pelo nosso cliente, pelo nosso caráter como profissional mesmo, né? E seria um momento que a gente poderia ter falado, nosso escritório finaliza por aqui, realmente... a gente não dá conta disso. Eu poderia ter falado estariam também. errados, né? Mas... Sim. Mas assim, isso tem realmente... perrengues que você passa que você pode desistir ou você pode encontrar uma solução, né? Sim. Então, eu acho que essa é a principal diferença. Às vezes, um escritório, seja ele de arquitetura ou de qualquer área, você não... É quem persiste e não necessariamente quem é o melhor ou quem se diferenciou lá atrás e aí vai continuar. É quem persiste. Eu acho como tudo na vida, né? Exato. É disciplina. Porque assim, a gente realmente faz a mesma coisa várias vezes, todo dia. E às vezes passa pela mesma situação várias vezes, vai passar. Passa de novo. É assim, porque senão... Realmente, e essa troca boa pra todo mundo que tá assistindo ver que não é só do lado daí que acontece. De cá também. A gente também tem perrengue chique por aqui. Muitos perrengues, mas no final deu certo. A moral da história deu certo, graças a Deus. Mas eu tive que intervir ali e dar meus pulinhos. Mas deu certo. Ou pulões, né? Pulões. Foi muito bom o nosso bate-papo, hein? Caraca. Obrigada por ter aceitado. Amamos te conhecer um pouquinho mais. Amamos poder conversar e interagir. Espero que todo mundo também tenha gostado, né? Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Obrigada por estar aqui. Parabéns pelo trabalho. E muito obrigada por ser, né, a convidada arquiteta. E uma coisa que você falou, um ponto muito legal, é que os arquitetos não têm essa coisa de abrir, né? Não sei porquê, esse tabu de não... Gente, não poder contar as coisas. Não contar, que mistério é esse, pelo amor de Deus. Então, o que eu puder aqui ajudar... agregar. Gente, eu sou zero. Eu tenho zero ego. Eu acho que cada um tem o seu espaço no mercado, cada um trabalha, né? Cada um gere sua empresa de forma diferente e dão certo. E é isso, eu acho que é a troca de experiência que hoje a gente tem essa possibilidade, né? Antigamente não tinha essa ferramenta. E até uma forma de divulgar o nosso trabalho, assim, do cliente final conhecer o nosso trabalho, querer contratar um profissional da área, contratar um design de exteriores, contratar um arquiteto, pra gente conseguir todo mundo... Tem espaço para todo mundo, né? A gente conseguir estar sempre junto, né? A nossa intenção com esse podcast foi justamente isso, é trazer pessoas que contem um pouco mais para desmistificar um pouco uma áurea, né, que existe ao redor dos arquitetos, que ou são pessoas que, assim, só atendem a um determinado público. E não, a arquitetura tem que ser para todos. A gente tem uma estrutura que vai ter perfis diferentes, valores diferentes. E... Enfim, você tem várias questões que, conversando, as pessoas conhecendo um pouco mais, dá pra se sentir mais conectado também, né? Sim. Parabéns, então, meninas. Obrigada. Vamos começar essa revolução na arquitetura, eu acho, né? Que vocês... a nossa ideia é isso, é ser um bate-papo, cada um que tá assistindo vai se identificar um pouco mais com algum convidado, e tem gente até que falou assim pra gente, nossa, vocês são loucas, vocês já são super ocupadas pra estar fazendo mas é porque também é legal pra gente, tá sempre conhecendo o profissional, daqui vão sair novas parcerias, novas trocas, né? Então a gente acha muito legal, a gente tá sempre unido aí num propósito único, né, na profissão. E Lívia, pra finalizar aqui, a gente percebeu que você é uma pessoa que tá sempre com tudo regrado e com certeza você já tem plano para os próximos 2, 3 anos. Então, conta pra gente um spoilerzinho, quais são suas próximas metas, assim, o que você pretende alcançar? Bom, o pessoal acha um pouco absurdo, mas eu estava com a meta de, com 40 anos, eu me aposentar. Olha! 40. Bom, vamos ver. Eu não digo financeiramente, mas eu acho que você não aposenta não. Você ama trabalhar. Sabe o que pode ser? Arquiteto por hobby. Sim. Essa é uma das metas. Meta também voltar para a mostra do Casa Cor. Tenho vontade. Porque passou 3 anos aí, pandemia. E aí eu tenho que me organizar para entrar na mostra. Porque tem que se organizar. E aí eu fico, esse ano eu vou. Mas eu acho que é ano que vem, né? É um bom ano. É um bom ano pra gente começar. É o ano. E... mais o que? E eu tô querendo começar, de repente, no ramo de construção também. De construir, vender casas. É uma meta. Você construiu a sua casa. A sua própria casa já era essa primeira intenção, né? Exatamente. Essa história é muito boa, inclusive. Acho que a Lê não sabe. Eu construí minha primeira casa pra venda.
Mas eu me apaixonei pela casa. E agora ela mora lá. E agora essas melhores famílias. Pegada. Eu peguei, porque eu fiz pra... Teoricamente, não tem como. Eu não consegui fazer um projeto. Na casa. E eu não consigo fazer um projeto assim, vamos fazer uma casa pra vender. Toda branca, um piso, acabou. Uma iluminação, um fio pendurado. Não consegui. Não dava. Perfeito. Não dava. Aí, realmente, eu fiz a casa, escolhi tudo a dedo pra mim. Pra vender. Aí, quando começou a acabar, eu falei, eu quero morar lá. E tu mora nela hoje? Aí, moro nela hoje. Vão fazer 3 anos. Legal. E aí, a ideia é essa, de eu começar a fomentar também esse lado de, mudar um pouco. Eu amo. Sabe o que você pode fazer? Você pode construir uma nova casa pra você. Aí você vai ficar mais apegada e você vai dizer. Exatamente. Provavelmente. Uma substituindo a outra. Então, além, da arquitetura, eu tô pensando, bem legal. Tô fomentando essa área, que eu também não me apaixone pela próxima, que eu vou construir. Metas. Então são essas metas. Continuar fazendo projetos. Parabéns, Lívia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite também. Acho que teve muita coisa legal, né? Depois a gente adorei. Inclusive, ver quando a gente postar, se as pessoas vão ter algumas dúvidas, algumas coisas. E aí a gente marca uma conversa, umas respostas, umas coisas assim. Fazer uns stories, respostas das dúvidas pra Lívia. Boa. É verdade. Pode perguntar, gente. Então é isso. Livro Obrigada. E até o próximo episódio, gente. Tchau, gente. Beijo.